Olá, senhores treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e continuando com a hashtag Nova 10 anos, que novamente lembrando é encabeçado pela galera da Pokémon News Center que nos convidou para fazer parte e divulgar aqui conteúdo relacionado ao Nova, a Black and White. A gente continua trazendo as cartinhas, né, da era BW. E dessa vez, como prometido no vídeo anterior, a gente vai tratar dos decks da primeira era. Se você não viu o vídeo anterior, por favor, vai lá e veja, mas explicando aqui rapidamente, a gente separou o bloco BW inteiro em 3 etapas. A primeira a gente não vai contar com os Pokémon X, então serão as coleções Black and White, Poderes Emergentes e Vitórias Nobres, ok? E a gente vai trazer os decks que mais brilharam, assim, que mais tiveram algum destaque nessa época. E para falar desses decks aqui comigo, novamente estou com a menina SH Super Sonic. Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, tamo junto? Então é isso, Sonic. Como eu já tinha, né, prometido pra galera, como eu já citei, a gente ficou de gravar aí sobre os decks falando. E eu sei que o senhorito, o senhorito estuda os decks antigos, né, Sonic? Então, o que que você pode trazer aí pra gente primeiro, o primeiro deck que a gente pode trazer com uma certa relevância ali da época? Cara, então vamos voltar no tempo, em 2011, cara. E antes de falar dos principais decks, que eu até joguei um pouquinho e gostei, eu queria só mencionar que esse ano foi o ano que a gente teve um brasileiro campeão, cara. Infelizmente não teve Yes! nenhuma carta de Black and White no deck dele, mas, querendo ou não, nosso menino Gustavo Ada foi campeão de 2011, então é do Brasil! É do Brasil, Zil, Zil, E Zil. partindo para os decks, cara, o primeiro que eu quero comentar aqui é o Emboar com o Magnezone, também conhecido como Magneboar. Cara, era um deck incrivelmente insano para a época. As principais cartas deles eram o Emboar, que é de Inferno Fandango, que veio em BW, que você conseguia colocar quantas energias de fogo você quisesse. E o Magnezone tem uma habilidade muito boa. Na verdade, não é uma habilidade, porque na época a gente tinha divisões entre Pokébodies e Poképowers. E ele tinha o Poképower comprada magnética. Uma vez durante seu turno, você podia comprar cards até ficar com 6 na mão. E esse era o combo. Você podia ficar energizando quanto você quisesse, comprando carta que você quisesse. E se precisasse, o Magnezone também tinha um ataque chamado Queimadura Perdida. Você coloca quantas cartas de energia você quiser nos seus Pokémon está em jogo para Lost Zone, que é uma parte, é como se fosse uma pilha de descarte que a gente não tem acesso. E para cada carta de energia que você coloca lá, independente da cor, você causa 50 vezes o dano. É uma pegada muito parecida com o que a gente tem hoje em dia com o nosso querido Blacephalon GX, que é uma carta que está no meta e ainda assim é extremamente forte. Também como um Pokémon de Unova vindo junto, temos o Reshiram, que ele veio exatamente por aquele que a gente comentou, aquele motivo que a gente comentou no vídeo. Pelo seu segundo ataque, que você conseguiria bater 120 de dano e descarta duas energias e ia reaproveitando do modo que conseguisse. Como alguns pokémons que não são também de Black and White, mas são interessantes mencionar, a gente tem a Cleffa, que era um baby pokémon, que você embaralhava a mão e comprava 6 cartas. E o Rayquaza de Ox Legend, ele também tinha uma pseudo habilidade, né, um Pokébody, que você conseguia comprar um prêmio a mais ou menos para como o GX do ADP hoje em dia. Cara, era um deck extremamente forte, muito consistente também. E, curiosamente, tinha diversos Pokémon, o que é um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia. E assim, o Magnebor, tipo, né, tem o Embor justamente como um dos Pokémon chave aí desse deck, tem o Reshiram também como uma chave de ataque, mas assim, é meio que isso, né, não é a maioria das cartas, assim como também na parte de apoiador não temos a maioria delas, né, a gente tem basicamente o Pokémon Communication, que tá ali, que é da época BW, mas era uma carta que é um reprint, então não é uma carta exclusiva BW, né? Como a gente estava ali entre gerações, que o TCG, a rotação dele funciona de uma forma diferente do que é o videogame, né? Porque você compra um jogo novo, você está preso ali dentro daquele jogo. Então ainda a gente tinha uma mescla das cartas de Heart Gold Soul Silver e com as cartas de Black and White. Então acabou tendo essa mistura, acabou que os treinadores não foram tão relevantes assim para esse deck. Acabou sendo mais interessante mesmo só o Reshiram e o Embor. E depois desse deck, Sonic, o que mais a gente tem? Cara, um outro deck que foi bem interessante, também levando a pegada do nosso Magnezone, foi o Typhlosion Reshiram. O Reshiram, ele teve um outro parceiro, né, e talvez
se você joga o Pokémon TCG Online no formato Legacy, você já deve ter visto esse deck. O Uhum. Reshiram, ele tem um parceiro incrível, que é o Typhlosion Prime. O Typhlosion Prime é uma carta de Heart Gold Soul Silver que ele acelera energias da pilha de descarte no Pokémon ativo, só que ele tem um porém, você coloca um contador de dano nesse Pokémon. E o Reshiram, ele tem o primeiro ataque do Ultraje, que quanto mais dano ele tiver, mais dano ele bate. Então, um olhou pro outro e falou, bora jogar? E Não, jogaram demais. e é incrível, assim, essa fusão, porque o Reshiram, o segundo ataque dele bate 120, descarta energia, e o Typhlosion vai conseguir justamente reciclar essas energias pra ele, e vai causar dano. Exato. E para ajudar um pouquinho no descarte de energia, a gente também tem a nossa professora Jennifer, que a gente pega a nossa mão, manda tudo pro descarte e compra 7 cartas. Então, se você tiver algumas energias na mão, cara, pode descartar sem dó. O Typhlosion vai ajudar o Reshiram e o Reshiram vai comprar aquele prêmio que você quer para ganhar o jogo. Lembrando também que também tivemos para auxiliar o dano o Plus Power, que é um reprint, mas ele tá aqui falando, cara, Reshiram, bora bater, mano. E o próximo deck que eu posso comentar um pouquinho aqui, ele não tem uma pegada tão BW, porque o atacante principal é o Dolphin, que o deck se chama Stage 1, tá? São literalmente quase todos os atacantes estágio 1, mas ele tem um Zoroark, que é aquele de full play, que é o do truque sujo, que ele copiava um ataque do oponente. Então, às vezes, o Reshiram do oponente tava lá, de boa, sem dano. O Zoroark, cara, eu vou colocar minha duas energias aqui, vou colocar minha double, e vou bater 120 com seu segundo ataque. Você vai me nocautear na volta? Vai, mas até aí você tem 120 de dano e se quiser, cara, dá pra fechar esse dano do jeito que eu quiser pra finalizar o game. E uma Exato. outra carta que também, bem escondidinha no deck, é um Bufalante. Bufalante era um atacante básico, tá? Que tava aqui só pra causar muito dano com pouca energia. O resto dos treinadores são bem comuns, tá? Não tem muito o que dizer, mas era um deck interessante do formato. Sim, e nesse caso você falou do Zoroark, que ele podia usar de repente, né, o ataque do Reshiram, você citou esse exemplo. E pra fechar ali os 130 de vida do Reshiram tem o Plus Power, né, que encaixaria nesse ponto, porque você daria o Plus Power, você ia usar o ataque de 120 do Reshiram, soma com o dano que você já tinha adicionado ao Plus Power, já deu 130, fechou, né? Já foi embora, o menino Exato. Reshiram nem viu nada. Já foi, chegou, já tá indo embora, mano. Exatamente. E o próximo deck que eu vou comentar um pouco é uma pegada interessante porque a gente falou no outro vídeo sobre um deck que usava reciclador, né, que donkava. Mas nessa época a gente tinha um Donk, que chamava-se ZPS. A gente tinha um Patiriço, que é um Pokémon da quarta geração, só que ele auxiliava o nosso atacante principal, que era o Zekrom. Que o Patiriço você conseguia colocar duas energias da sua mão nele, e com o Shaymin, você conseguia mover essas energias para quem você quisesse. Então o Zekrom, no seu turno 1, incrivelmente turno 1, conseguia bater 120 de dano e ele ainda levava 40 de dano para aumentar o seu próprio Outrage. Lembrando que esse dano podia aumentar também com Plus Power, e se você visse que ia ser nocauteado, você podia usar um Defender, que é como se fosse um Plus Power reverso. Em vez de você dar mais 10 de dano, você recebe menos 10 de dano. Era uma coisinha bem incrível pra época, cara. 120 de dano no turno 1 era insanamente insano. Exatamente. Até pra auxiliar, você contava com a ajuda ali das Dual Balls, né? Pra, tipo, puxar meio que todas as cartas que você queria. Porque, apesar dele ter esse estilo meio agro, ele precisa do combo ali, né? Pra aceleração dele. Ele não é necessariamente um deck que precisa montar o combo, mas pra acelerar, o combo dele é essencial, né? Porque você tem que ter o Zekrom ali pronto pra bater, você vai ter que estar com o Patirizo e vai ter que estar com o Shaymin, então as Dual Balls ali eram muito boas. Mesmo que, dependendo da sorte, era ainda muito interessante você conseguir fazer essas caras perfeitas ali pra conseguir pegar os bichos que você queria e já começar a setar o seu jogo, né? Demais, demais, cara. E talvez, agora falando de mais um último deckzinho aqui que eu não podia deixar de fora, velho. E talvez eu sei que você gosta muito, que é a verdade, né? A Entre todas elas, verdade. a verdade, The Truth. É um deck que foi vice, tá? Pilotado pelo Ross Carlton, que, na minha opinião, é o que a BW tem de tudo a oferecer, cara. Não foi um deck que foi campeão, foi um vice-campeão, mas ele contava com o Reshiram, que, como já citamos algumas vezes aqui, consola a Barreira Azul, de bater 120, descartar duas cartas, mais seu Outrage. Mas ele contava com um carinha muito especial, cara, que é o Remiculus, de troca de danos.
você conseguia mover os danos na mesa do oponente. E isso era incrível, porque você queria que nocauteasse o Pokémon do banco e nunca o ativo. Então você ia cancelando os danos do oponente. E também não importava se você tivesse muito dano na mesa, porque com uma carta de Heart Gold Soul Silver, a Blissey Prime, tinha o Poképower que você podia curar todos os danos de um Pokémon. Então você lotava um Pokémon de energia, que podia ser, aliás, de dano, que podia ser inclusive o seu próprio Reshiram. E, cara, fazia a festa, literalmente. Você conseguia fazer a festa. Sonic, só no caso, né, você falou do Reuniclus, tipo, você mexia o dano que tava em você, né, não era no oponente. Mas assim, já era muito interessante, e justamente, é que assim, você falou do oponente, mas você falou, tipo, a pegada você falou certo, né, porque a ideia é você mexer o seu dano justamente pra colocar no seu Reshiram, no seu Zekrom, enfim. No caso aqui do The Trophy era o Zekrom. E aí, tipo, você conseguia manipular o dano pra de repente eu bater com o trade mais forte ou justamente fazer o combo da Blissey que você falou. Cara, o que eu amo nesse deck, pra mim, assim, mesmo ele sendo vice, sei lá se essa frase ficou certa agora, mas mesmo ele sendo vice daquele ano, eu sou muito mais esse deck do que o Magnebor, assim, porque eu acho que ele meio que faz tudo. Ele ataca bem, ele se protege bem, ele se impede de ser nocauteado, ele loca item. Tipo, esse deck é um monstro. E quando você tem muito dano na mesa, de repente você só mexe o dano ali pra um bicho, pros bichos que não tem energia, desce a Blissey e puff, se foi o dano na mesa já era, nunca nem vi, sabe? Esse deck, assim, eu acho ele incrível, incrível. Eu acho que ele, tudo que se propõe a fazer, ele faz meio que perfeitamente bem. E foi um achado do Ross Calton, que também pra mim é um dos caras mais geniais do Pokémon CG. Ele consegue achar uns combos assim que ninguém vê. Cara, eu também admiro demais o Ross, mano. Meio que todo deck que ele faz, eu já fico assim, olha, cara, eu vou precisar pelo menos testar isso daqui. E toda vez que ele aparece com um deck diferente, mano, a sensação é a mesma, tipo, a montagem de decks e é incrível, tipo, o deck builder é outra coisa, né, velho? Nossa, Quem é pois deck é. builder? Pois é. O cara tá 3, 4 níveis acima de todos nós, tá ligado? Tá sempre alguns passos à frente aí. Mas é isso, gente. Então a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Lembrando que essa é só o comecinho da nossa análise de toda a era BW. Fora todo um monte de conteúdo que a gente vai produzir ainda esse mês de setembro. Relacionado à hashtag Nova 10 anos. Novamente, dando os créditos pra galera da Pokémon News Center, que foi a criadora e a idealizadora desse projeto. E que nos chamou pra fazer parte. Então, se preparem, porque o próximo vídeo vai ser com a era EX, certo? E as coleções que a gente vai trazer serão Próximos Destinos, Exploradores da Escuridão, Dragões Enaltecidos, Cofre do Dragão e Fronteiras Cruzadas. Vai ter muita carta interessante pra gente tratar ali, muito deck bacana que saíram dessas coleções, decks que jogaram naquela época, jogaram depois, hoje se você quiser você ainda pode brincar com eles no expandido, enfim, tem muita coisa legal pra vir, certo? Então agradecer novamente ao menino Super Sonic que colou aqui com a gente. Sonic, valeu demais, e se a pessoa quiser saber mais do conteúdo que você produz, o que ela tem que fazer? Cara, ela tem que me seguir no Twitter, no @shsupersonic, ou no canal de stream roxo, a /shsupersonic. E só lembrando também, galera, que se vocês quiserem ver conteúdo de qualidade meu da Casa do Carvalho, também tem alguns artigozinhos saindo de vez em quando lá, então fique atento na Casa do Carvalho. Exatamente, então, né, como o Sonic já cantou a bola, fiquem atentos na Casa do Carvalho, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like. Casadocarvalho.net é o nosso site no qual você acha todos os outros conteúdos que a gente produz, podcast, vídeo, análises, artigos, enfim, tudo você vai encontrar lá, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo pra você, certo? Então até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado e tchau! Falou!